Sim, Daniel. Vamos lá. Senhoras e senhores, bom dia. Em atendimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, a Câmara Municipal de Patinga realiza essa audiência pública para apresentação pelo Poder Executivo Municipal ao Poder Legislativo do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2024 e do relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre de 2024. Informamos que essa audiência está sendo gravada e transmitida em tempo real pelo canal do YouTube e pelo Facebook da Câmara Municipal de Patinga. Para compor a mesa,
Estão aqui os membros da Comissão de Controle da Execução Orçamentária e Financeira do município de Ipatinga, o vereador Matheus Braga, presidente da comissão, e o vereador Daniel do Bem, relator da comissão. Convidamos também para tomarem seus lugares à mesa o secretário municipal da Fazenda, senhor Márcio Alvarenga Carvalho. Convidamos a todos para acompanharem de forma respeitosa a execução do hino nacional brasileiro. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, mais bela e sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas de Brasil, a pátria amada, dos rios deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado. Consegues da justiça cada forte, verás que o vinho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Para a abertura da audiência pública, passamos a palavra para o vereador Matheus Braga, presidente da Comissão de Controle da Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Ipatinga. Bom dia a todos os presentes, a todos que nos acompanham nas redes sociais aí da TV Câmara, YouTube, Instagram, Facebook. Declaro aberta a audiência pública para que o Poder Executivo Municipal apresente ao Poder Legislativo o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2024 e o relatório resumido da execução orçamentária do quarto bimestre de 2024.
fazer a correção aqui. Então, Terceiro quadrimestre do sexto bimestre. o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2024 e o relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre de 2024. Em hora e tempo, né, secretário? Vou passar a palavra. Daniel, quer fazer alguma ponderação? Passar a palavra ao secretário municipal de Fazenda, senhor Márcio Alvarenga Carvalho. Bom dia a todos os presentes. Bom dia aos que nos acompanham nas redes sociais. Em cumprimento à Lei da Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo vai fazer a leitura dos números da execução orçamentária da gestão fiscal do município. Vamos passar os slides. Então, audiência pública, relatório da gestão fiscal, terceiro quadrimestre, como o vereador Matheus Braga não falou, um relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre de 2024, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Prefeito Municipal Gustavo Nunes, Administração Financeira, Planejamento, Controle Interno, Transparência, Controle e Fiscalização. Lei da Responsabilidade Fiscal, artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, às quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos de orçamentos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, prestação de contas e respectivos parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal, as versões simplificadas desses documentos foram publicados no portal da transparência do município. O endereço segue abaixo. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o ministro da Fazenda de Estado da Fazenda avaliará cumprimento de metas fiscais de cada quadrimestre e a trajetória da dívida em audiência pública na comissão referida ao parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal ou conjuntas às comissões temáticas do Congresso Nacional e equivalente com a Casa Legislativa, estaduais e municipais, onde aqui, Casa Legislativa Municipal, a Câmara dos Vereadores de Patinga. A Lei da Responsabilidade Fiscal, artigo 1º, esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas. Parágrafo 1º, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe de planejada e transparente, mediante o cumprimento das metas e resultados entre as receitas e despesas e a obediência de limite de condições no qual tange a renúncia de receitas das despesas de pessoal e da Seguridade Social em outras dívidas, antecipação de receita, concessão de garantias e inscrição em retos a pagar. Aí uma primeira tela, onde tem um relatório resumido da execução orçamentária. Esse aqui tem lá, eu coloquei lá. Está lá no. O que eu coloquei para apresentar aqui seria do ano de 2024 todo. Aí, mas esse aqui que eu mandei aqui, eu deixei lá no. O pessoal lá baixou no pendrive lá. Então vai aparecer lá ainda. Ele não vai estar aqui não, só vai estar o slide. Esse aqui não vai estar não. Vai estar só o ano de 2024 todo. Não, o relatório vai estar apresentando. Foi esse. Vamos lá. Você vai apresentar para a gente o relatório da gestão fiscal do quadrimestre de 2024. Tem ele mais para frente, tem o sexto bimestre, vai aparecer os valores. Ali está demonstrando também o ano de 2024 todo. Entendi. Mas vai aparecer o quadrimestre. Beleza. Pode ir passando? Então, o relatório resumido da execução orçamentária, vai falar? A receita corrente anual, a previsão era de 1.458 milhões. Deixa eu pegar aqui. Me dá esse papel aí, está muito embaçado para mim aqui.
Um relatório. Estou conseguindo ler do jeito. Pode ficar aqui melhor. Isso. Não, obrigado. Então, um relatório resumido da execução orçamentária. Então, temos a previsão atualizada, anual atualizado, o acumulado e os índices. A receita corrente anual, a previsão era de arrecadação de 1.458 bilhões, e a receita de capital, a previsão era de 201.790 mil. Foram realizadas a arrecadação de 1.354 bilhões, com um índice de 92,87%, e a receita de capital, o que foi realizado foi de 58.434 mil, o valor o índice aí próximo de 29%. Então, na soma da previsão orçamentária era de 1.660 mil, e foi realizado, arrecadado 1.412 milhões, com índice de 85%. Já com relação à despesa, o que era previsto era da despesa corrente era de 1.472 milhões, e o que foi acumulado e empenhado, 286 milhões, então com índice de 87,34%. A despesa de capital, 307.817 mil, e o acumulado e empenhado, 148 milhões, o índice de 48%. Reserva de contingência, 1.417 mil para eventuais despesas que possam aparecer. Então, a despesa total na previsão foi de 1.782 e o que foi realizada de 1.435 milhões. Um resultado final, um déficit de 22.215 mil. Aí uma apresentação um pouco mais detalhada da composição da receita líquida. A receita tributária, que os impostos e taxas municipais realizadas foi de 374.172 mil. Outras receitas, contribuições de patrimônio e serviços, 58.374 mil. A transferência corrente, Fundo de Participação dos Municípios, ICMS, PVA, o Fundeb, 995.167 mil. E as demais receitas, 10.809 mil. Totalizando a receita corrente de 1.438 bilhões de reais. E a parte que é destinada ao Fundeb, as transferências, o governo ele desconta 20% aproximadamente de repasse ao Fundeb. Então, receita corrente líquida do ano de 2024 é de 1.354 bilhões de reais. Aí, agora, detalhando a receita corrente líquida. O IPTU, arrecadado de janeiro a dezembro de 2024, 117.694 mil. O ISS, que é hoje, como recurso da Prefeitura, é a maior arrecadação, já até superou o IPTU, em 154.522 mil. O ITBI, 18.275 mil. O imposto de renda retido na fonte de 57.872 mil. As taxas em gerais, 25.807 mil. Um subtotal das receitas de 374 milhões, ao valor arrecadado com a Prefeitura com os impostos dela próprio. Aí temos as outras receitas correntes, 31.024 mil, receita patrimonial, 26.988, receita de serviço, 361.160, um subtotal de 58.374 mil. Ok. Agora, as transferências correntes, que é a maior parte da arrecadação da Prefeitura ainda é referente às transferências que vêm da União e do Estado. Primeiro, o Fundo de Participação dos Municípios, 167.852 mil.
o ICMS 191.167.000, o IPVA 73.320.000, o ITR 8.080, o IPI 2.444.000, transferência do Fundeb 176.069.000, outras transferências do SUS e das SUAS 384.304.000, um subtotal de 995.167.000. Demais receitas correntes 10.809.000, total de receitas correntes 1.438.000.000 de reais, e a dedução do Fundeb, que, como eu disse, o governo já desconta diretamente, 84.126.000. Uma receita corrente líquida do ano de 2024 de R$ 1.354.397.304,31. Aí um gráfico detalhando. Secretário, só volta um pouquinho a tela aí. A anterior, só um pouquinho. A anterior. Por gentileza. Voltar à tela anterior, só um pouquinho, por favor. Agora, a composição da receita corrente líquida, né, num gráfico demonstrando, como eu disse, a maior parte da arrecadação ainda é proveniente de transferência da União e do Estado, totalizando aí mais de 65%. As receitas tributárias, né, do município são 24,57%. Aí outras receitas, 3,83%, deduções 5,53%, e as outras receitas, 0,71%. A receita corrente líquida ajustada. Então, de janeiro a dezembro de 2024, total de receitas, como já foi demonstrado anteriormente, é de R$ 1.354.397.304,31. A transferência da União de emendas individuais de R$ 2.280.000. Então, a receita ajustada, ela fica em R$ 1.352.000.000. Tem as transferências obrigatórias da União, emendas de bancada, R$ 100.000, e menos as transferências obrigatórias da União, Comissão de Saúde, de R$ 18.152.000. Então, a receita corrente líquida ajustada, para o cálculo da despesa com pessoal, ficou em R$ 1.333.000.000. As metas bimestrais de arrecadação. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo das metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, pelo ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimento financeiro, segundo critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, aí tem as metas bimestrais de arrecadação, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto bimestre. Então, a meta de arrecadação no primeiro bimestre, ela ficou 11.179.000 a menos do que o previsto. No segundo bimestre, ela ficou em 66.693.000 a menos que o previsto. No terceiro bimestre, ela ficou 43.690.000 acima do previsto. No quarto bimestre, ela ficou em 31.681.000, a mais do que o previsto. No quinto bimestre, ela ficou 57.915.000 a mais do que o previsto. E já no sexto bimestre,
Perdão, ela ficou 81.505 a menos do que foi o previsto. Então, a meta da arrecadação que a Prefeitura, né, que o Executivo previa no ano de 2024, ela previa uma meta de arrecadação de 1.618 bilhões, e ela arrecadou 1.412 bilhões. Então, com a diferença de arrecadação do previsto, de 205.286.000 reais. Ok? A dívida consolidada, a resolução do Senado Federal, 40 de 2001, artigo 3º, a dívida consolidada líquida dos Estados, Distrito Federal e municípios, ao final do 15º exercício financeiro, contada a partir do encerramento do ano de publicação desta resolução, não poderá exercer, respectivamente, 2, no caso do município, a 1 inteiro e 2/10 vezes a receita corrente líquida. Então, a dívida consolidada, líquida, receita corrente do município de janeiro de 2023 a dezembro de 2023 e o de janeiro de 2024 a dezembro de 2024. Então, considerando 120% do ano de 2023 e do ano de 2024, o saldo devedor não atingiu o índice. Nós tivemos ainda o limite de endividamento, poderia ser de até, em 2023, de até 1.555 bilhões, e no ano de 2024, a dívida poderia ser, pela lei, até de 1.622 bilhões. Então, assim, a dívida consolidada ficou 107.295.000 abaixo do índice previsto na Constituição. A dívida consolidada analítica, então são os credores que a Prefeitura tem a receber, os financiamentos. O saldo da dívida até setembro de 2024 era de 291 milhões, houve a liberação de 5.609.000, os pagamentos e correções 1.993.000, com o saldo atual da dívida em dezembro de 2024 de 296.385.000 reais. O estágio dos restos a pagar de 2024, o exercício anterior de 2023 era de 204.590.000, cancelamento até dezembro de 2024 de 31.546.000, pagamento até dezembro de 2024, 140.903.000, e um saldo a pagar de 32.142.000 reais. As despesas de pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 19. Para fins do disposto do caput do artigo 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, em cada ente da federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. Municípios, 60%, artigo 20. A repartição global dos artigos 19 não poderá exceder os seguintes percentuais na esfera municipal: 6% para o Legislativo, 54% para o Executivo, que é o limite legal. A despesa com pessoal, comparativo, ao janeiro de 2023 a dezembro, e o de 2024. A receita corrente líquida para o cálculo da verificação com as despesas é de 1.333 bilhões. A despesa total com pessoal ficou em 617.590.000, um índice de 46,30%. O limite prudencial, o Executivo poderia gastar ainda em torno aproximadamente 684.272.000, ficaria com 51,30%. E já o limite que estouraria, né, que é o limite de advertência, onde há penalidades, nós teríamos que ter uma folha de pagamento de despesas com o pessoal de 720.287.000, que representaria aí acima dos 54%
com as despesas com o pessoal. Aplicação na saúde, artigo 7º. Os municípios do Distrito Federal aplicarão anualmente ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 15% da arrecadação dos impostos a que se refere ao artigo 156 e dos recursos de que tratam o artigo 158, a linha B, do inciso 1º do caput e do parágrafo 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal. Então, aqui é demonstrativo com os gastos da saúde. De janeiro a dezembro foram arrecadados 348.664.000 e as transferências correntes de 419.130.000, totalizando os entre impostos e transferência 767.495. Aplicação na saúde. O total aplicado na saúde foi de 210.798.000, então com índice de 27,47%, um valor bem acima do mínimo que seria que o executivo poderia gastar, seria de 115.124.000. Então a aplicação foi de 95.674.000 acima do que a Constituição Federal prevê. Aplicação na educação, Constituição Federal 88, artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, o Distrito Federal e municípios de 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a base de cálculo para aplicação dos impostos 348.364.000, a transferência corrente 434.792.000. Então, a base de cálculo para a aplicação na educação 783.157.000. O demonstrativo dos gastos na educação, a receita de impostos e transferências, como no gráfico anterior, 783.157.000. O valor mínimo seria 195.789.000, que corresponderia a 25% dessa arrecadação. E já o que foi gasto foi de 197.298.000, 25,19%. Então, a aplicação a maior de R$ 1.509.000 com gastos em educação. Demonstrativo de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, a transferência de janeiro a dezembro de 2024 de 176.069.000, a receita de remuneração bancária do Fundeb 1.565.000, devolução dos recursos recebidos não houve, total da receita do Fundeb 177.635.000, gastos com pessoal, valor mínimo 70%, 124.344.000, que corresponde a 70%, mas o valor aplicado aos gastos com pessoal, a folha de pagamento dos servidores da educação, foi de 164.449.000, totalizando aí 92,58% da arrecadação do repasse do Fundeb. Obrigado pela atenção. Essa é uma leitura dos números orçamentários do ano de 2024 do Executivo. Secretário, o senhor tem como disponibilizar esses slides para a gente, por gentileza? Você pode mandar no e-mail. Ok, obrigado. Eu tenho uma pergunta para fazer, só porque eu achei que iria ser destrinchado ali em apresentação e não foi. O que seria esses 22 milhões em déficits aí do município? Pode repetir? Os 22 milhões do déficit que você falou... Isso aí tem que apresentar ele também, porque isso aí seria importante só para eu entender. É porque o que eu tinha visto em todas as outras...
Não. Não, eu já pedi. Só para esclarecer, quem está nos acompanhando aí, foi falado um valor. Ele tem que baixar o outro lá, ele tem que colocar. Então, eu deixei com ele lá, esse daí já finalizou. Ele tem que abrir a outra pasta. Vocês têm ele aí? Ele baixou as duas. Então, as despesas com o pessoal, ela está detalhada aqui, até no terceiro, no quarto quadrimestre. Nossa, aqui eu tenho muito pequeno. Tem que pegar os dados do Siconf. Vai ter que abrir a tela lá mesmo, porque aqui não dá para mim conseguir ver esses dados, não. Mas aqui tem o relatório Tem, em no relação pendrive aqui aos tem 22 isso. milhões? Tem? Tá. Qualquer coisa pode mandar para a gente através de ofício ou através até do próprio e-mail, para a gente ter ciência do que é de forma detalhada. Porque foi falado, e aí não, eu esperei até o final para ver a apresentação, e não apareceu esses 22 milhões aí, só foi falado em números, mas não detalhou de forma minuciosa igual foi feito, ó, na saúde, na educação, os recursos, a forma que foi destinado, por exemplo. Foi falado aqui que despesa de pessoal teve uma realização de 617 milhões. Detalhou em relação à arrecadação do município, de IPTU, ISS, TBI, IR, as taxas, mas só falou o número e não descreveu para a gente aqui o que é esses 22 milhões em déficit. Entendeu? Entendi. E aí é importante para a gente poder fazer o acompanhamento disso. Ok. Não, eu gostaria que o Diego, se ele pudesse poder dar explicação aqui mais técnica a respeito do assunto. Para quem nos acompanha aí, Diego é o controlador geral do município. Não é isso, Diego? Bom dia a todos, exatamente, vereador Matheus, vereador Daniel do Bem, bom dia a todos, secretário. Essa audiência ela era realizada comumente, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela atribuía ao Poder Executivo a realização dessa audiência. E teve alterações, né, então, sempre, quando as controladorias surgiram no ano de 2000, então, essa incumbência geralmente se fazia entre a Controladoria, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Planejamento. Então, teve uma alteração na lei do arcabouço fiscal do atual governo federal em 2023. A lei complementar fez uma alteração na LRF, que colocou o ministro de Estado de Fazenda e o ministro de Estado de Fazenda e secretário de Estado de Fazenda ou secretário municipal de Fazenda na designação para a apresentação desses dados. Então, talvez até, assim, ouvi alguns questionamentos, ô Diego, você não vai participar? Né, porque a gente já tinha esse hábito, né, eu acho que eu fiz umas 30 audiências já relativas a isso, mas a gente auxilia, tanto o secretário de Fazenda como o secretário de Planejamento, na composição desses dados, até porque o município é um órgão, a prefeitura é um órgão único com vários corpos. No que tange a pergunta feita pelo vereador, em relação a os 22 milhões, né? Acho que é do primeiro slide. É em relação a um déficit de empenhamento, com base na receita. Se puder voltar no primeiro slide, na primeira tabela, na primeira planilha.
essa, não é? Isso. Vamos lá. 22 milhões de déficit em relação à acumulada empenhada. Isso quer dizer o seguinte, que comparando-se a receita prevista e realizada com o empenhamento feito ao longo do exercício financeiro de 2024, o empenhamento, ou seja, o destacamento do orçamento para poder fazer frente a uma despesa, tecnicamente deu 22 milhões de déficit. Em empenhamento. Empenhamento não é despesa ainda. Empenho? Não. Não é que faltou, empenhou a mais do que a receita. Entendi. Se for isso, a princípio. Só que o que importa para fins de contas públicas não é o empenhamento. O empenhamento quer dizer que eu estou me endividando para fazer despesas. Mas o que importa na execução é o quê? O próximo slide. É porque toda vez que o município, se eu estiver errado, pode me corrigir, toda vez que o município vai realizar uma despesa, antes dele realizar a despesa, ele primeiro empenha, ele reserva no orçamento uma parte para depois fazer a execução disso. O que ele está falando é que tem uma diferença que é natural entre o que é arrecadado, é isso? Isso. E o que está sendo empenhado. Isso. Eu estou empenhando porque, por exemplo, um contrato que pode ser de 12 meses, eu estou empenhando o valor, o saldo geral do contrato. Pode ser, caso do tipo. E eu vou executá-lo em 12 parcelas. Exatamente. É isso? Casos do tipo. Isso pode até ultrapassar o exercício, mas é por conta do comportamento da própria receita ao longo do exercício, né? Eu tenho todo um planejamento, ainda mais agora que a Lei 14.133 obriga que esse planejamento ele seja casado com o orçamento. Então, o que eu vou comprar ao longo do ano tem que estar casado com o meu orçamento. E pode acontecer, e como tem acontecido, embora a receita, em termos gerais, tenha sido boa, né? Em termos de arrecadação, a proporção foi boa, mas ao longo do exercício tem essa dicotomia. Se puder passar para o próximo. Foi suprimido. Então, é só a questão do déficit. Todavia, o que se considera? Para fins de... Eu estou vendo aqui, Márcio, que só não tem um slide com explicação. Talvez seja o caso de até remeter à comissão, para eles terem conhecimento depois, em relação à liquidada, a despesa liquidada. Isso. Que aí, de fato, a gente vai conseguir... Porque, assim, a princípio, parece que está negativo. Mas não é, porque o que eu empenhei, o que eu destaquei do orçamento para fazer frente a uma despesa, às vezes não ocorre. O senhor lembra disso, que o senhor esteve lá? Até a título de esclarecimento, pelo seguinte: nós, enquanto parlamentares aqui, quando é apresentado a execução do orçamento, algumas coisas vão ser questionadas. Sim. Por exemplo, um número como esse, de 22 milhões como déficit, e não tem a apresentação, ou pelo menos não tem o fim dessa história, nós também seremos cobrados. Mas como que está sendo isso? Mas no próximo apresentação seria demonstrado esse déficit? Geralmente se demonstra, até porque esse aqui é de demonstração do quê? Do exercício inteiro, né? 24, por exemplo. Mas então, se ele já tem um ponto final, não tem a demonstração. Seria isso que o vereador... Mas eu acho que, no caso... Porque ele falou que ele pode fazer o balanço e entregar depois. Eles não fizeram nesse slide. Entendeu? Até porque está em fase de... Está demonstrado. Inclusive, agora o mês de março é o mês de entrega das contas de governo, né? Mas é habitual, talvez até, não sei o que aconteceu, atualmente a gente faz uma planilha com o liquidado. Isso é importante. Porque a gente tem um padrão desse trabalho aqui que foi feito, modulado ao longo dos anos. E eu estou sentindo falta desse detalhe ali. Mas é uma coisa que até março poderia passar para os vereadores, o quê? A planilha do liquidado, porque o liquidado ele vai estar azul, porque a diferença de empenhado para liquidado. Então, o empenhado, muita gente cancela o empenho porque não realizou a despesa. A gente destacou, teve um problema com um fornecedor que não entrega. Então, tem isso. Cancela o empenho. Exatamente. Eu vejo que seria importante até como didática para a gente que entende pouco a respeito das distribuições. A gente tem noção dos valores, porque a gente acompanha durante os mandatos, né? Mas seria assim, mais didático vocês já antecipar isso antes da apresentação e trazer os slides que vão ser apresentados para a gente também acompanhar, e a dúvida está ali dentro.
E baseado nisso, eu queria só perguntar assim, qual o valor líquido que o município arrecadou e qual foi a despesa líquida que passou, eu não anotei, só para mim ter esse número gravado aí, por gentileza. Você consegue repetir para mim, por gentileza? O valor líquido, arrecadamos tanto em 24, gastamos tanto, que vai aparecer esses 2 milhões. O relatório está aí? Fácil. O relatório está aí? O relatório, RRO, RGF. Apareceu? Apareceu? Secretário. Entrega para mim. Bom, aqui é a receita corrente líquida, ajustada. Aqui é a composição da receita. Aqui o valor líquido. Ô Chico, projeta aí esse que ele está jogando aí na televisão aqui, né, para ele. Porque eu não vi que não estava aqui, não. Beleza. Aí nós temos aqui, com a dotação anual atualizada, a despesa total 1.782 bilhão, então, 782 milhões. O município arrecadou em 2024. Isso aí é despesa, entendeu? Aí a acumulada empenhada de 1.435 milhões, 1 bilhão. Essa é a despesa que foi empenhada ao longo do exercício, ou seja, para fazer frente às várias frentes de políticas públicas. Então ele aí em relação a 1.782 e arrecadou? Aí não é questão de arrecadação. Aí no caso. Peraí. A previsão anual 1.700 é de empenho. É de empenho, exatamente. 1.400 é realizado. Isso. Okay. Isso. Entendi. Empenhou, ou seja, salvou o orçamento, segurou o orçamento 1.700.000. Realizou essa despesa 1 bilhão e 400, que foi de fato executado. Entendi. Aí tem um déficit que já está empenhado ainda. Que exatamente. Mas isso aí é natural. O município tem que fazer a reserva. Mas a pergunta é, quanto que o município arrecadou em 2024? Ele quer saber da despesa, ou melhor, da arrecadação real. Quanto de fato arrecadado, o que ele quer fazer de diferença? Se eu estiver errado, pode me corrigir. Ele quer saber quanto o município arrecadou realmente, que entrou no caixa do município. No município, quando arrecada, é isso aqui, ó. Quanto o município de fato executou do orçamento, não empenhou, entendeu? Então a despesa real, ou melhor, quanto de fato arrecadado e quanto de fato executado. O total da receita corrente líquida é aquele ali. 1 bilhão 354 milhões. Então entrou no caixa da prefeitura em 2024, isso, 1 bilhão 354. Considerada a dedução para o Fundeb. Isso sempre vem descontado, né? Isso. E foi executado, que saiu do caixa do município. De execução. Tem um relatório aí, Márcio? Da execução? Preciso do relatório. Vamos lá. Neste que você nos enviou aqui, tem essa demonstração? O relatório, tanto o RGF quanto o REO, o que eu estou vendo. Ô Chico, Francisco, a tela que está projetada aqui, tem como deixar projetada aqui, por favor? O Diego, vai ficar sempre projetado para ficar mais fácil a sua leitura. Tá. Vamos lá. Eu só preciso, Márcio, eu preciso do RGF, do relatório, e do REO. Você tem ele fácil aí? Para eu poder analisar? Porque eu estou vendo o seguinte, está faltando uma planilha ali em relação à liquidação. E ela é usual, eu não estou vendo ela. Do Fundeb que foi descontado
176 milhões, né? Já vem descontado. Então, se a gente somar...
Hã? Você vai continuar para a saúde? Vou assistir. Acho que vou assistir um início. Se quiser conversar comigo. A gente estava tirando umas dúvidas aqui bem assim específicas em relação aos relatórios, inclusive alguns dados, né? A gente até trouxe aqui o dado da liquidada exato, né? Que é 1.389 milhões, né? A liquidada exatamente. Teve um pecadilho aí nos slides, que foi ausente essa informação. Ela era comum de acontecer, mas foi ausente. Nós conseguimos os dados aqui, né, de 1.389 milhões de liquidada do exercício, conforme sistema de contas e de contabilidade financeira da União, SICONF. Informação que, por lapso, não constou ali daquele primeiro quadro, né? Mas é um detalhe até que se tem que se ver para a apresentação de maio, porque é um dado interessante, né, para saber a marcha orçamentária exatamente, e também porque fica mais bonito, porque o número vermelho às vezes dá uma impressão de que estamos endividados, mas não é exatamente dívida. Foi arrecadado 1.355 e executado 1.389. Tá. Executados em liquidação, né? Foi para liquidação. Isso. Tá. Mas já considerando também, tem que considerar que nós temos a dedução do Fundeb e todas essas outras deduções já constitucionais e legais. Eu vou fazer um pedido como presidente da comissão, que quando a gente for marcar a próxima reunião, envie o relatório para a gente, pelo menos com uns 15 dias de antecedência, para a gente, até eventual dúvida, eventual estudo que a gente precisa fazer aqui, a gente consiga melhor direcionar isso. E é importante também que o relatório que for enviado para a Câmara também conste no relatório de apresentação, seja o mesmo. Porque eu entendi que a gente teve um problema ali de apresentação e tudo, mas é importante até para a gente acompanhar essa execução, porque as pessoas... O que vai acontecer? A gente faz a apresentação aqui, a imprensa vai querer saber, a população quer saber como que está a execução orçamentária. Os vereadores precisam de informações claras. Então, na próxima reunião, quando a gente for acompanhando a evolução da execução orçamentária, eu faço esse pedido por gentileza, que enviem com antecedência e enviem com essas informações constantes aí, que são importantes para a gente, até para explicar como está sendo a execução da política pública no município. Tá? É uma sugestão que eu até estava conversando com o vereador Daniel do Bem, de fazer uma reunião prévia, né, com as comissões anteriores, foi trocado de comissão essa gestão, né, nessa legislatura, o secretário novo também, né, Márcio, secretário novo, então, para ambientar, fazer uma reunião prévia também, para apresentar tanto o REREL, o RGF, né, fazer a leitura dos números, que são números, embora a lei prime pela transparência, e a transparência ela envolve falar de uma maneira clara, a lei também exige que sejam apresentados números esses que, às vezes, o munícipe terá dificuldade, entendeu? E são linguajares muito tecnicistas. Sim, né? Não, sim, claro. Mas o objetivo é a gente fazer da lei de transparência que ela seja de forma conhecida para as pessoas. Sim. Que as pessoas consigam, pelo menos, entender e que não saiam daqui confusões para a população. Porque, a depender da informação que a gente passa uma informação errada. E gera uma descredibilidade ruim. Isso não é o objetivo. E também é uma sugestão que eu faço, que eu sempre fiz, né, quando eu apresentava, e não é nem questão de falar com o Márcio. Márcio, agora, por imposição legal, ele como secretário, ele tem que fazer a apresentação dessa audiência quadrimestral. Uma sugestão que eu fazia nas minhas apresentações anteriores, nesses últimos 11 anos, é de que sempre que a comissão, já que ela é responsável pela execução da marcha, do acompanhamento da execução da marcha orçamentária, pode diligenciar a prefeitura solicitando informações bem específicas, entendeu? Sim, sim. Importante também, se achar pertinente, trazer, por exemplo, os técnicos da secretaria que possam auxiliar em eventuais dúvidas e tudo. Sim.
Mas é só para a gente ter uma dinâmica aqui. O principal ponto é que a gente tem informações claras para que a população consiga entender quais são as políticas públicas e como elas estão sendo executadas. Porque a gente não pode deixar margem para que se questionem algumas coisas que assim, mas está gerando dívida, sabe? Isso é importante para a gente ter clareza nessas informações. Alguém mais quer pontuar alguma coisa? Vi a presença do Magide aqui, Douglas. Prazer ter vocês. E a todos os presentes aí. Léo, nosso vereador, presidente da Comissão de Saúde. Bom, então, vou declarar encerrados os trabalhos. Obrigado a todos. E aí ficam essas considerações, tá, secretário? Para poder enviar para a gente aqui e a gente poder ter essa discussão de forma mais ampla. Não, ok. A próxima apresentação será mais detalhada, mais clara. Agradecer ao vereador Matheus e ao vereador Daniel do Bem, e a todos os presentes e aos que nos acompanharam pelas redes sociais. Obrigado. Obrigado. Declaro encerrados os trabalhos.